Fala galera, e trazendo aqui a correção de mais um concurso que aconteceu nesse último final de semana. Se liga aí. Então vamos lá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil. E aqui, como sempre, né pessoal, aquele acordo nosso já do começo do vídeo. Vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. O canal crescer cada vez mais para vocês, beleza? Galera, e como a gente falou, nesse último final de semana a gente teve aí o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Independente se você fez ou não esse concurso, né, galera? É sempre interessante você estar ali acompanhando e vendo como que é o desenrolar dessas provas, para ir conhecendo os estilos de provas aí que os concursos aplicam, como é que eles pedem ali, e inclusive sobre a banca, né? A banca aplicadora ali foi a FGV, Fundação Getúlio Vargas, então é sempre interessante ali a gente pegar para conhecer um pouco mais sobre isso. Lembrando que, né, a provinha aí foi aplicada nesse último final de semana, dia 27 de dezembro, dia 27 do 11, aliás, né, eu deixei aqui do 12, então vai estar em todas as nossas telas, me desculpe por isso, 27 do 11, tá, galera? Aqui ele já fez uma atualização direta ali, colocando qual que era o mês vigente, ok? Então, 27 do 11. E lembrando aí também que a gente está fazendo a correção da provinha azul, ok? Então, tem vários ali. Então, se você fez uma prova de coloração diferente, se liga ali para dar uma olhada sobre isso, ok? Então, sem muitas delongas, vamos lá para a nossa correção, começando aqui. A primeira questão, nessa prova, a questão de número 16, falava o seguinte. Em um sistema de coordenadas cartesianas x e y, considere as retas de equações 2x menos y mais 1 igual a zero e essa outra equação. E aí ele deu o comando seguinte. A área do triângulo determinado por essas duas retas e pelo eixo x é, então eu quero a área delimitada por esse triângulo aí, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer ali para facilitar nossas vidas, eu vou pegar essas duas equações e vou escrevê-las ali na forma da reduzida, ou seja, eu vou isolar o y em ambas, ok? Então primeiro ali a nossa de amarelo. Eu vou pegar ali o 2x menos y mais 1 igual a zero. Vamos isolar o y, passar ele para o outro lado. Então, nosso y ele é 2x mais 1. Então, a gente tem essa informação aqui. Mesma coisa com a outra. Eu vou pegar ali e isolar o y também. Então, nós temos que x mais y menos 4 é igual a zero. Isolando o y, eu vou ter, passando ali para o outro lado, né, menos x mais 4. Então, eu tenho essas duas equações aí. Tendo essas duas equações, galera, a gente pode muito bem ali desenhar no plano cartesiano essa galera. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai desenhar cada uma delas no nosso plano cartesiano, ok? Então, vamos lá? Vamos fazer aqui, né, como se fosse lá na hora da prova. A mão livre ali mesmo. Vamos fazer ali o desenho de como se fosse o nosso plano cartesiano, nosso eixo x e y. E aqui a ideia é desenhar essas duas. Então, primeiro desenhando a nossa ali de preto, galera. Como é que eu posso desenhar? Já que é uma equação do primeiro grau, é uma reta, então basta ter dois pontos, né? Por exemplo, se eu jogo o nosso... Vamos desenhar ela de vermelho. Esse carinha aqui, vamos desenhar ela de vermelho. Se eu jogo o x sendo zero, o meu y vai ser 1. Então, eu tenho esse ponto sendo o x sendo zero e o y 1. Ele passaria por aqui. Até porque é o nosso termo independente, né? Se a gente joga, por exemplo, um outro valor ali, eu posso jogar, por exemplo, o x sendo 1. Né? Isso a gente pode jogar qualquer valor. Mas eu jogo x sendo 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, quando ele vale 1, eu vou ter 3 lá em cima. Beleza. Então, tendo esses dois pontos, nós temos ali a nossa reta. Aquele primeiro carinha ali. Mesma ideia, eu vou desenhar aqui o outro. Então, sempre o nosso termo independente, né? Então, ele vai passar ali, se o x vale 0, o y vai ser 4. Ele vai passar lá em cima, né? No 4. Vamos até aumentar esse carinha aqui um pouco. Aumentar aqui o nosso plano cartesiano. Então, ele vai passar no ponto 4. E
Se eu vou jogar o mesmo valor para x, o meu x valendo 1. Então eu vou lá e substituo. Menos 1 mais 4, ele vai ficar sendo 3, né? Então, quando eu joguei 1, ele deu 3. Então, essa é a nossa reta. Beleza. Ok. Poderia também achar aqui por onde ele passa no eixo x, né? Para que a gente ter ali em relação à nossa base. Então, se eu jogar esses pontos aí, eu vou ver que esse cara aqui, ele passa sendo 4. Como é que eu encontro isso? Eu jogo o y sendo 0, né? Esse cara aqui é 4. E aqui no eixo negativo ali, ele vai passar em menos meio, ok? É só jogar também o nosso y sendo 0, eu acho esses pontos aí. Esse cara é menos meio. O que é interessante ter esses dois pontos, galera? Porque eu quero a área deste triângulo, como ele nos disse, tá? E o que eu tenho aqui? A altura desse cara, a altura, ele sai do eixo x, que é o 0, e vai até 3. Então já tem a altura dele sendo 3. Agora basta eu saber o tamanho da minha base. E a nossa base ali, ele vai ser do 4 até menos o menos meio. Eu tenho a minha base, ok? Minha base ali eu posso colocar ela do 4 até menos meio. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter o valor da nossa base. E esse carinha ali, a nossa base vai dar 9 meios. Beleza? Agora, eu posso fazer a área do nosso triângulo, que é o que ele quer, né? A área do triângulo, a gente sabe que é base vezes altura sobre 2. Então, a área do triângulo é a base, ele colocou ali sendo 9 meios, vezes a altura, que é 3. Tudo isso dividido por 2, mas dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, a nossa área ali, ele vai ser o seguinte. A gente tem lá, ó, 9 vezes 3, 27. E 2 vezes 2, 4. Então, 27 quartos ali fica sendo a nossa área. E 27 quartos, né, dá uma licencinha aqui, olha lá, 27 quartos, nosso gabarito, letra E. Beleza? Então aqui a gente tem a área do triângulo que ele pediu. Primeira questãozinha aí, bem tranquila ali, trabalhando na parte de geometria analítica, ok? Vamos lá de próxima? Questão 17 falava o seguinte, lembrando que a gente está fazendo a prova azul, beleza, galera? Então, o que ele colocou ali? Considere a sequência aritmética. Se ele está falando que é uma sequência aritmética, galera, já falou que ali que esse cara é, pra gente, uma PA. Então, eu tenho essa PA, 53, 60, 67, 74 e assim por diante. Comando. O primeiro termo dessa sequência a ultrapassar 1000 é... Então, beleza. Já que ele está falando de uma PA, eu vou trabalhar ali a ideia da forma do termo geral. Então, o meu AN, a gente sabe que ele é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Onde essa razão nós sabemos que é pegar qualquer termo e subtrair pelo anterior. Então, essa razão, aqui a gente consegue ver, né? 67 menos 60, ou 60 menos 53, a gente vê que a razão é 7. Se a gente quer, pessoal, o primeiro a ultrapassar 1000, então eu quero que esse termo ele seja maior do que 1000. Então eu quero que esse cara seja maior do que 1000. Então vamos encontrar. O meu A1 é 53, mas eu quero encontrar quem é esse N. Quantos termos eu vou chegar até lá? Vezes a razão, que é 7, maior do que 1000. Ok? Então a gente vai trabalhar essa ideia aqui. Vamos desenvolver esse cara. Então vai ficar ali com o seguinte. Olha lá. Esse 53 eu vou passar ele negativo e aqui eu vou ficar fazendo a multiplicação, né? 7 vezes n. 7n menos 7, ele é maior do que 1000 menos o 53. Então o nosso 7n ele vai ser maior. 1000 menos 53 mais 7. Então, nosso n vai ser maior. Fazendo aqui essas subtrações e somas, eu vou ficar com 947, beleza? Então, vamos colocar esse cara aqui. 947, eu vou dividir ele por 7. E aqui eu vou ter o meu n. Vai lá, faz essa divisão. A gente vai ver que essa divisão não é um número inteiro, ok? Ele vai dar ali quebrar. Deixa eu pegar aqui no meu rascunho. Esse n vai dar 136,2, galera. Vamos aqui. 136,2. Mas lembra o que representa esse n
na nossa ideia aqui da PA. Ele representa o número de termos, ou seja, 136 termos fica menor do que 1000. Então, se eu quero o primeiro que ultrapassa, então, portanto, né, a gente pode concluir que esse n, o primeiro que vai ultrapassar, ele tem que ser o 137. Beleza? E agora eu vou calcular quem é esse cara. Eu vou usar de novo a nossa fórmula no termo geral. Vamos fazer aqui. Então, o meu AN ele vai ser o A1, que é 53, mais o N, 137 menos 1, vezes a razão, que é 7. Então, o nosso AN, né? Então, o nosso A137, posso até substituir aqui se eu quiser, né? Colocar o número dele ali para achar esse cara, mas não vai fazer diferença aqui para o nosso cálculo. Ele vai ser 53 mais 136 vezes 7. Então, o nosso AN, esse cara aqui, vai dar o seguinte. Já fazendo a multiplicação e somando, a gente vai encontrar aqui 1005. Então, 1005 é o primeiro termo dessa PA a ultrapassar 1000. E aí, 1005, mais uma vez, olha lá, nosso gabarito, letra E, de eu consigo, eu dei conta, eu arrebento nessas provinhas, ok? Então, mais uma questãozinha aí resolvida. Vamos lá, seguindo. Questão de número 18, trabalhando ali as ideias de probabilidade, beleza? Falava assim, ó. Solange e Marcelo fazem parte de um grupo de 10 pessoas. Então lá tem Solange e tem o Marcelo, beleza. Sorteia-se 2 pessoas desse grupo em sequência e sem reposição. A probabilidade de Solange ser sorteada e Marcelo não ser sorteado. Então Solange eu quero que seja e Marcelo não ser sorteado. E aí eu quero essa probabilidade. Trabalhando a ideia de probabilidade, né, pessoal? Sempre é casos favoráveis sobre todos os casos possíveis. Nossa probabilidade é isso, ok? Então, como é que eu vou colocar aqui minha probabilidade? Casos favoráveis, minha parte de cima, né? O que eu quero ali que aconteça? Eu sorteio a Solange e não sorteio o Marcelo. Então, primeiro pegando que eu vou sortear a Solange. Se eu vou sortear a Solange, eu vou ter um resultado. Eu quero que a Solange seja sorteada, ok? E aí me sobraram 9 pessoas lá do grupo de 10. Se eu não quero sortear Marcelo, né, Marcelo não pode ser sorteado, então daquelas 9 pessoas, se eu retiro o Marcelo, me sobram 8. Então, 1 vezes 8, porque eu quero um resultado e o outro. E esse E nos indica multiplicação. E agora os casos, todos os casos possíveis. O que pode acontecer? Né? O nosso conjunto universo ali. Na verdade, eu tenho um grupo de 10 pessoas, eu vou escolher 2 ao acaso. E a ordem delas não importa, então eu tenho uma combinação de 10 tomados 2 a 2, beleza? Lá em cima vai dar 8. Essa combinação aqui, a gente pode fazer a formulazinha da combinação, ou lembrar ali, né, que isso daqui eu posso fazer sendo 10 vezes 9, eu desço 2 vezes, e embaixo 2 vezes 1. Ok? Posso escrever esse cara desse jeito aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? 8 sobre 90 dividido por 2, só que 90 dividido por 2, a gente tem 45. Então, 8 sobre 45, olha lá nosso gabarito, letra A. Então, desse jeito, eu estou garantindo que eu vou sortear Solange e não vou sortear Marcelo. Continha ali de probabilidade bem tranquila da gente trabalhar, ok? Próxima, vamos lá. Questão de número 19 falava o seguinte. Considere a equação tal, onde m é um número real. Sabe-se que x igual a menos 1 é raiz dessa equação. E aí eu quero saber a soma das 3 raízes da equação dada. Então, se eu sei, galera, que x é uma raiz, na hora que eu jogo no lugar do x menos 1, isso tem que dar zero. Ou seja, 2 vezes menos 1 ao cubo menos m menos 1 quadrado mais 4 vezes menos 1 menos 3, esse cara tem que dar zero, ok? Então, ó, menos 1 ao cubo é menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, com esse menos fica menos m. Menos 4, menos 3. Ou seja, o nosso m ele fica sendo 2 mais 4, 6. 6 mais 3, o nosso m vale 9.
Ou seja, qual é a equação escrita da forma correta? Ela é 2x ao cubo menos 9x² mais 4x menos 3 igual a 0. E se nós queremos ali a ideia de... perdão com sinal, né? Que aqui ele ficaria menos... Esse cara aqui, ele é o nosso m sendo menos 9. Vamos corrigir aqui. Se aqui ele é menos 9, vamos arrumar. Aí aqui embaixo, com o menos que eu já tinha, esse cara vai ficar positivo. Então, mais 9x². Misturei os dois aqui. Se eu quero a soma das raízes, galera, usando ali, né, talvez para tomar tempo, eu só poderia, por exemplo, usar a ideia de Briot-Ruffin para cair um grau e achar as outras duas raízes por equação do segundo grau. Só que eu quero a soma das raízes, eu não quero saber cada uma delas. Então a gente pode usar as relações de Girard. E as relações de Girard nos fala o seguinte, que quando eu quero a soma das raízes, isso é menos b sobre a. Então a nossa soma das raízes é 9 menos 9 sobre o a, que é 2. Então aqui eu já tenho o resultado da soma das raízes. Eu tenho que encontrar cada uma para fazer a soma, ok? E aí aqui no nosso gabarito, letra C de certo. Então cuidado, né? Aqui a galera poderia levar um tempo aí calculando cada uma das raízes, sendo que não existe essa necessidade. A gente pode fazer de forma direta, ok? Vamos lá para a próxima. Questãozinha de número 20, tratava ali falando o seguinte, olha lá. Antes de seguir para a questão número 20, né, galera? Só lembrando que no canal agora a gente tem ali o botão do Valeu e o botão do Seja Membro. Cada um deles é uma forma de você interagir aqui com o canal, nos ajudar de forma financeira, e no Seja Membro você tem ali, cada um dos deles você tem algumas regalias. Dá uma olhada aí e vê se algum deles te chama a atenção, e desde agora a gente já deixa o muito obrigado. Próxima questãozinha falava o seguinte, questão de número 20. A quantidade de números de 4 algarismos diferentes que são maiores que 3.000 e são menores do que 9.000. Então, o que eu quero aqui? Eu quero o número de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Sendo que eu quero que seja maior do que 3.000. Então, eu quero 3.000 e alguma coisa, 4.000 e alguma coisa, 5, 6, 7 e 8.000 e alguma coisa. Ok? Se primeiro, galera, eu fixo todos que começam com 3. Então, quero 3.000 e algum número. Se eu quero só com algarismos distintos, eu já fixei o 3, para ocupar a próxima posição, eu tenho números ali de 0 até... perdão, de 0 a 9. Só que se eu já usei o 3, eu tenho 9 possibilidades. Para o próximo, eu tenho 8 possibilidades e aqui 7. Ok? Então aqui eu vou achar todos os números que começam com 3.000 e alguma coisa, de algarismos distintos, algarismos diferentes. Só que isso também vai acontecer para a galera que começa com 4, com 5, 6, 7 e 8. Pô, professor, e com 9 não? 9 não, porque eu quero os menores que 9.000. Então, todos esses resultados ali vai acontecer no de 4, 5, 6, 7 e 8. E se eu contar lá 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho, junto com os de 3.000, eu tenho 6 possibilidades disso acontecer. Então, por isso que eu vou pegar esse resultado e multiplicar por 6, ok? Porque eu quero os números começando com 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 e 8.000. 6 possibilidades, certo? Fazendo essa multiplicação, galera, multiplicando todos ali, a gente vai ter 3.024. Gabarito nosso ali, letra C de concurseiro, letra C de certo. Questãozinha arrebentada, ok? Então, dessa forma, a gente tem ali todos os números que são maiores que 3.000 e menores do que o 3.000, beleza? Questãozinha ali de número 21, galera, falava assim, ó. Considere a desigualdade tal. O número de valores inteiros de x que satisfaz a desigualdade dada é... Então, beleza. Então, ali, pessoal, a gente tem um módulo. Todas as vezes que eu vou trabalhar com um módulo, né, se ele está ali menor do que um valor, a gente lembrar ali que o módulo pode ser maior ou menor do que alguém. Então, já que ele é menor do que 10, então ele tem que ser maior do que o menos 10, para eu poder tirar esse módulo aqui e a gente trabalhar, ok? Então, ele está entre menos 10 e 10. Beleza.
Para isolar o nosso x aqui, se eu tenho ali o menos 2 somando, eu posso somar mais 2 de todos os lados. Então, menos 10 mais 2, eu fico com menos 8. Aqui eu vou ficar com 3x. E 10 mais 2, eu tenho 12. Tem um 3 multiplicando o x. Então, agora eu vou... vamos escrever ele aqui bonitinho. Uma letra mais legível. Eu vou dividir a minha conta toda por 3. Então, menos 8 dividido por 3. 3x dividido por 3 fica só o x. E 12 dividido por 3, 4. Ou seja, meu x está nesse intervalo, entre menos 8 terços e 4. Só que menos 8 terços não está legal da gente ver, né? Só que esse cara, ele fazendo a divisão ali, você pode até lá e fazer uma divisão, né? 8 dividido por 3. Ah, quanto que vai dar? 2 vezes 3, 6. Vai sobrar 2. Acrescenta uma vírgula, só para a gente ter uma noção ali, né? 2,6 aproximadamente, né? Então, aproximadamente, esse cara é menos 2,6. Então, o nosso x está entre menos 2,6 e 4. Aproximadamente, né? Ele é menos 2, alguma coisa, ok? Só para a gente ter uma noção ali de onde que ele está na reta numérica. Por quê? A gente está atrás ali dos valores inteiros. Então, pensando na nossa reta numérica, esse cara, ele vai pegar ali quais valores? Ele vai estar ali pegando o menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e só, né? Porque ele é menor do que 4. Então, quantos resultados nós temos ali? Eu tenho, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados. Então, eu tenho 6 valores ali. Mais uma vez, gabarito, letra C. Ok? E aqui, galera, só um adendo, tá? Já caiu uma outra questão, né? A gente já fez a correção aqui de uma outra questão que trabalhava a ideia de inequação, né? Deixa eu encontrá-la aqui para a gente comentar. Foi a questão 17, não. A 18 também não. Vamos ver aqui, 19. A gente tinha feito uma de inequação, não? Não, foi só essa questão mesmo, né? A cabeça que já não está legal. Ok. A questão tá ok? Sim, o gabarito bate, beleza. Só que, olhando, galera, para o edital, a parte ali do conteúdo programático, para esse concurso em específico, se você o fez, ele não abrangia tanto a ideia de módulo como a ideia de inequação. Então, provavelmente, quando sair o resultado, essa aqui é uma questão de anulação. Por quê? Porque o conteúdo que foi pedido não estava dentro do edital. Ele não estava ali para ser trabalhado. A questão está ok, a questão está certíssima. Mas o conteúdo não estava dentro do programado, beleza? Mas a questãozinha aí para trabalhar, muito legal. Vamos à próxima ali. 22 falava assim. Max e Rubens estão andando de bicicleta em uma pista circular. Eles andam em sentidos opostos. E aí falou. Max dá uma volta na pista a cada 6 minutos. E Rubens dá uma volta na pista a cada 10 minutos. Então, o que está acontecendo ali, galera? Estão numa pista circular. Vamos supor que o Max vai nesse sentido. E aí ele dá uma volta a cada 6 minutos. E o Rubens vai no sentido contrário. E ele dá uma volta a cada 10 minutos. Ok? É isso que está rolando ali. O vermelhinho ali é a nossa pista. Beleza? Só para a gente ter uma ilustração do que está acontecendo. Só que eles sempre vão se encontrar em um ponto. E aí ele pediu ali um determinado ponto da pista, que ele chamou de P, eles se cruzam. E aí pediu o seguinte. Olha lá. Eles voltaram a se cruzar pela primeira vez nesse mesmo ponto após... Então, galera, se eu quero o menor tempo para aquilo ali acontecer, questãozinha simples de MMC. Eu quero o MMC de 6 e de 10. Vai lá e fatora. Por 2 dá 3 e aqui 5. Por 3 é 1 e aqui 5. E por 5 todo mundo deu 1. Beleza. Multiplica essa galera. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Ou seja, a cada 30 minutos eles vão se encontrar. Ah, mas ali eu tenho 60, professor. Não poderia ser? Não, porque ele quer a primeira vez que a galera se encontra. Então, a primeira vez, 30 minutos. Nosso gabarito ali, letra D, de detonei, de questãozinha detonada, de dei conta, beleza? Então,
Só trabalhando aí essa ideia. Vamos de próxima? Olha lá, questãozinha de número 23, trabalhava o seguinte. Mas antes da gente fazer essa daí, galera, o que você está achando desse concurso? Para quem fez, coloque aí nos comentários se você foi bem, se você não foi. Para a galera que não fez, para um concurso aí, né, dos bombeiros militares, que está achando do nível da prova dentro da parte de matemática. Coloque aí nos comentários também o que você achou dessa questão. Lembrando que a gente está fazendo ali a correção da provinha azul, ok? Então, se você fez aí de outros, dá uma olhada tanto na numeração como na ordem dos itens que eles podem mudar também. Fechou? Olha lá. Em certa pista, um carro de corrida mantendo velocidade média de 100 km por hora durante 2 horas deu 45 voltas. Na mesma pista, aumentando a velocidade média para 180 km por hora, o número de voltas que serão dadas nas mesmas 2 horas, então eu quero o número de voltas. As 2 horas são as mesmas, então não entra. Então tenho duas grandezas ali para trabalhar: velocidade e número de voltas. Ou seja, a gente tem uma regra de 3 simples, né? Eu tenho ali a velocidade e as voltas. E aí ele falou o seguinte: quando eu estava ali com a velocidade de 100 km por hora, ele deu 45 voltas. Quando ele for para 180 km por hora, quantas voltas? Então eu vou chamar esse cara de x. Então só fazer aquela interpretação ali, né? Para ver se é uma regra de 3 direta ou inversamente proporcional. 100 km por hora, o cara dá 45 voltas. 180 km por hora, o carro está andando mais rápido. Vocês acham que ele vai dar mais ou menos voltas? Concorda que ele vai dar mais voltas? Sim, né? Ele vai dar mais voltas e a velocidade dele ali aumentou. Então, ó, a velocidade aumentou e o número de voltas também vai aumentar. A nossa interpretação. Ou seja, isso aqui é diretamente proporcional. Então, tenho 45 sobre x é igual a 100 sobre 180. Beleza? Se fosse inversamente proporcional, só lembrando, né, eu deveria inverter uma das grandezas, ou a velocidade ou as voltas. A gente faria a inversão. Aqui, para facilitar a nossa vida, ó, eu posso tirar um zerinho. Eu posso simplificar ali também. Olha lá. 10 dividido por 2 é 5. 18 dividido por 2 é 9. Posso simplificar mais ainda no seguinte, olha lá, 45 e 9. 9 dividido por 9 é 1. 45 dividido por 9, a gente tem que esse cara aqui dá 5, ok? Então, professor, não vi essas simplificações. E aí? E aí que a gente pode também sair com o resultado de forma direta, né? Sem problema algum, ok? A gente pode fazer sem essas simplificações aí, que o gabarito bate do mesmo jeito. Vou deixar ali só cortando o zerinho. Mas o legal de simplificar é que a gente sai com a resposta mais direto, ok? Mais simples. Então, olha lá. 10 vezes x, 10x. 45 vezes 18. Então, vou até deixar aqui indicado. 45 vezes 18. Então, o nosso x vai ser 45 vezes 18 dividido por 10. Ao fazer ali 45 vezes 18, a gente vai encontrar... E já dividindo, eu vou achar esse cara aqui, já vou pôr o resultado sendo 81. Ou seja, ele vai dar 81 voltas. E 81 voltas, nosso gabarito letra E. De eu consigo, eu dei conta, eu arrebentei na minha prova. Ok? Questãozinha ali, básica de regrinha de 3, simples, né? Nem foi uma composta. Então, super de boa de se fazer. A próxima, olha lá, questão 24 falava o seguinte: o ponto P no plano cartesiano possui coordenadas iguais. Então, uma pausa, galera. Todo ponto, né, ele tem coordenadas ali x e y. Esse é meu ponto P. Se ele falou que as coordenadas são iguais, ele está falando o quê para a gente? Que o x é igual a y. Então, por exemplo, eu posso chamar aí com a mesma variável. Então, eu posso falar que o meu ponto P ele é do tipo x e x, y e y, a e a. Beleza? Seguindo. E é equidistante, ou seja, está à mesma distância desses dois pontos. Então, o que o nosso texto está falando ali? Eu tenho um ponto P, que a distância dele, desse 7 e 0,
é a mesma até o 1 e 4. A distância é a mesma. Isso que ele está falando para a gente. E aí ele perguntou quem é esse ponto P. O que ele está falando ali? Se a distância é a mesma entre eles, eu posso igualar. Então, eu estou trabalhando ali a distância do ponto P até o 1 e o 4 e a distância do ponto P até o 7 e 0. E a fórmula da distância é, a distância entre pontos é a raiz quadrada de as variáveis em x. Então, vou pegar ali de P até o 1 e 4. Então, x menos 1 ao quadrado mais x também, né? Porque as coordenadas são iguais, beleza? X menos 4 ao quadrado. Tudo isso numa raiz quadrada. Essa é a distância entre os pontos. Já que são equidistantes, têm a mesma distância, então isso é igual à raiz da distância dos outros. Ou seja, x menos 7 ao quadrado mais x menos 0 ao quadrado. Essas distâncias são iguais porque eles são equidistantes, ok? Então, trabalhando esses caras aqui, o que nós temos? Como eu tenho os dois lados elevado na raiz, se eu elevo os dois lados ao quadrado, eu já tiro essa raiz, beleza? E eu sobro só com o que está lá dentro. Então, vamos desenvolver. Desenvolvendo esse termo, eu vou ter x² menos 2x mais 1. Desenvolvendo esse termo, nós vamos ter x² menos 8x mais 4 ao quadrado, 16. Esse termo, nós vamos ter x² menos 14x mais 49. E esse vai ser só x². Parece muito cálculo, mas olha lá. 2x² com 2x ao quadrado. Já simplificou e muito a nossa vida, beleza? Pegando ali, eu vou ter o seguinte, olha lá. Eu tenho menos 2 com menos 8, nós temos aqui menos 10x. Do outro lado eu tinha menos 14x, vai passar positivo, mais 14x. Isso é igual a 49, já estava de lá. E aí eu passo o negativo. 1 mais 16, que é 17. Então, menos 17. Beleza? Então, o que nós vamos ter aqui? 4x é igual a 49 menos 17, 32. Então, o nosso x, 32 dividido por 4. Então, nós vamos ter aqui que o nosso x é 8. Ou seja, o ponto P ele tem coordenadas 8 e 8. Por quê? Essa galera tem coordenadas iguais. Então, nosso gabarito, letra A, de aprovação, de arrebentei nessa questão. Beleza? Um pouco trabalhosa, mas era só lembrar a fórmula ali de distância entre dois pontos. Beleza? Vamos de próxima? Olha lá, questãozinha 25, né? Chegamos ali já quase nas últimas dessa prova. Lembrando que nós tivemos 15 questões da parte de matemática. Fechou? Falava assim: Joana comprou uma bota que custava R$ 250 à vista e pagou em duas parcelas iguais de R$ 150 cada uma. Sendo a primeira parcela paga no ato da compra e a segunda um mês após. Beleza. A taxa de juros mensal que Joana pagou nessa compra foi de... Ok. Então, o que ele falou ali? Ó? Então, ele pagou em duas parcelas, né? Então, o que aconteceu ali? A compra era de R$ 250. Ele pagou em duas parcelas. Uma de 150, que foi no ato da compra, no primeiro momento, e a outra de 150. E ele quer saber os juros. O que pegou a galera nessa questão? Foi o seguinte. Juros, galera, ele só é aplicado no que eu vou pagar no futuro, no que eu vou pagar posteriormente. No que eu paguei no momento da compra, não me gera juros. Ou seja, se o produto custava R$ 150, ela pagou 250, aliás, ela pagou 150, então quanto que falta ela pagar no final? Era 250. Ela pagou 150, é claro que está faltando para ela apenas R$ 100. Sendo que a outra parcela que ela pagou foi de 150. Então aqui, de cara, a gente já vê quanto foi, em porcentagem ali, a taxa de juros. Por quê? Foi a metade disso daqui, né? Aumentou a metade. Que a
os juros de R$100 para ir para 150, aumentou 50%. Porque não aumentou R$50? Se aumentou R$50, já que o valor era de 100, estava redondinho ali, já te dava a dica da porcentagem. Nem precisava usar ideia de fórmula de juros. Você já tinha ali seu gabarito, letra E, de questõezinhas eliminadas, porque você passou e com facilidade. Beleza, galera? Porque se ele estava ali faltando R$100 e foi para 150, foi justamente a metade dos R$50, né? Então, questãozinha ali grátis de trabalhar, ok? Vamos para a próxima. Questão de número 26, falava assim: para conseguir ingresso em um curso de especialização, cada candidato deve resolver uma prova com 25 questões, cuja pontuação é feita da seguinte forma: o cara tira 5 pontos na resposta correta e o cara perde 2 pontos na resposta errada. E aí falou o seguinte, ó, Hugo obteve 69 pontos. Assinale a opção que indica o número de questões que Hugo acertou. Então, ok. Se são 25 questões, eu não sei quantas ele acertou, galera. Então, eu posso escrever os acertos como sendo X. Né? X são as questões corretas, as questões certas, beleza? Ah, professor, então eu vou chamar de Y as erradas. Galera, não tem essa necessidade. Por quê? Eu não preciso usar duas variáveis. Porque eu posso pegar ali o seguinte: se são 25 questões, eu tiro as que ele acertou, ou seja, 25 menos x, eu vou ter o quê? As questões erradas. Beleza? E dessa forma de escrita, eu fico com uma variável apenas, só com o x. Então fica mais fácil. Então como é que eu vou chegar nos 69 pontos que ele falou? Ó, 5 pontos para cada certa. Então, 5 vezes x. Beleza? Mais as erradas. O que eu tenho das erradas? A errada não é 25 menos x? Cada um aquele R não perde 2 pontos, então, isso aqui multiplicado por menos 2 tem que dar 69, que foram os pontos que ele tirou. Ok? Então, vamos lá. Vamos finalizar esse cara aqui. Então, 5x menos 50, menos com menos mais, né? Então, mais 2x é igual a 69. 5x mais 2x, 7x. 69. Aquele 50 que está negativo vai passar positivo. Então, nosso x é 119 dividido por 7. Ao fazer essa divisão, a gente vai ter ali nosso gabarito, que ele vai ter acertado 17 questões. Né? Porque eu chamei o x dos acertos, olha lá no começo. Por isso que é legal anotar o que você está dando o nome ali da sua variável. Ah, são os acertos? Beleza, então a gente tem ali nosso gabarito, letra B de bola, letra B de bosque, letra B de beleza ali, acertamos mais uma, ok? Questãozinha de número 27, galera. Na minha opinião, a que deu mais trabalhinho aí nessa prova. Falava assim, ó, dentre as questões aí, a que deu um pouquinho mais de trabalho para a galera resolver, certo? O que eu posso colocar ali? Eu posso colocar ele da seguinte forma, olha lá. Em um pátio, 240 soldados deverão ser dispostos em formação retangular de linhas e colunas. Por exemplo, a figura abaixo mostra 12 soldados em uma formação de 3 linhas e 4 colunas. Então, olha lá, linha, linha aqui assim, 3 linhas e 4 colunas. Beleza. Ele quer organizar isso daí, os 240 soldados. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma linha de 2 e colocar 120 colunas aqui para baixo. Porque 2 vezes 120 daria 240. Beleza, né? Seria uma forma. Só que ele colocou condições para isso. Ele falou, a formação deve ter pelo menos, ao menos ali, 4 linhas e ao menos 4 colunas. Assinale a opção que indica o número de maneiras diferentes de realizar essa formação. Então, beleza. O que eu fiz, galera? Eu peguei ali aquele 240 e fui decompondo ele. Eu poderia pegar o 240 e fatorar, tá? Vai lá no cantinho, fatora o 240. A gente vai ter que o 2 elevado a 4 vezes 3 vezes 5.
Ou seja, o 2 apareceu 4 vezes na decomposição, o 3 uma vez e o 5 uma vez. Beleza? Então, 240 fatorado, ele fica dessa maneira. Como eu quero que o pessoal tenha ao menos 4 linhas e 4 colunas, eu vou começar a pegar esse 240 na forma fatorada e escrever ele como 4 vezes algum número e ir aumentando. Tá? Então, olha lá, uma primeira opção. Eu faço 4 vezes, se eu tiro 4 desses números aqui, 4 não é 2 ao quadrado? Não é? Beleza. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar um 2 ao quadrado daqui, porque estava 2 elevado à quarta, então sobra um 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 5. Beleza? Essa é uma opção. Outra, 5 vezes alguém. Vamos supor que eu estou escolhendo as linhas. 5 vezes o número. Se eu tiro 5 daqui, não vai sobrar 2 elevado a 4 vezes 3? Sobra, né? Ok. Se eu quero colocar o 6, concorda comigo que 6 é 2 vezes 3? Então eu tirei o 3 e tirei um 2 daqui. Vai sobrar o que para a gente? Vai sobrar um 2 ao cubo vezes 5, certo? Vezes 7, multiplicando ali 2, 3 e 5, tem como a gente ter 7? Não tem. 8, tem essa opção? Sim. 8 não é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8? Tem. Então, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Se eu tiro ali de 2 à quarta, o que está sobrando para a gente? Um 2, um 3 e um 5. Beleza. 9, tem como a gente escrever ali daquela multiplicação? Não tem. 10 tem, né? Porque 10 não é 2 vezes 5? Então, 2 vezes 5 vai sobrar o quê? Um 2 elevado a 3 e um 3. Que eu tirei um 2 dali, certo? Depois disso, eu tenho ali 12, porque 12 não vai ser 4 vezes 3? Então, 12 é uma opção. E aí, 4. 4 é 2 ao quadrado, então sobra um 2 ao quadrado. O 3 eu também tirei, então sobrou só o 5. Beleza. E assim a gente vai escrevendo. Próximo que eu tenho ali é o 15, porque 15 não é 3 vezes 5? 15. 3 vezes 5. Então vai sobrar só o 2 elevado a 4. Quando eu vou para o próximo, que é 16, porque a gente tem esse cara, né? 16 não é o 2 elevado a 4? Então não vai sobrar aqui 3 vezes 5. Só que esse 3 vezes 5, a gente já não colocou ele aí em algum lugar? Ele também já não apareceu? Já, né? Por quê? Esse aqui é o mesmo cara lá de cima. É o mesmo resultado do primeiro, do começando com o 4. E a partir desse momento, a gente vai ver que vai ter repetições. Então, a partir desse aqui, eu começo a repetir os resultados anteriores. E quantos resultados anteriores eu tenho? Olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resultados. Então, nesse espaço aqui, eu tive 7 possibilidades. Essas 7 possibilidades vão aparecer novamente, só que escrito de formas diferentes. Porque 16, ele não é 4 vezes 4? Então, estou escrevendo o mesmo número de uma forma diferente. Por exemplo, ao invés de eu colocar 4 linhas e o restante em colunas, agora eu estou colocando 4 colunas e o restante em linha. Só que a formação é a mesma, né? Eu só estou invertendo ali, linha com coluna. Igual o exemplo que eu dei lá de uma linha com 2 e depois 120. Eu poderia colocar 120 dessa forma e só 2 linhas. São formações diferentes. Então, se eu tiver ali 7 e essas 7 vão se repetir aqui embaixo novamente. Então, eu tenho aqui no total 7 mais 7, eu tenho 14 formas diferentes de escrever essa galera. O complicado aqui dessa questão é porque, olha lá, tinha um gabarito sendo 7. Então, o pessoal poderia vir e marcar. Só que eu tinha que lembrar dessas alternâncias, já que é um retângulo, né? Se eu tenho ali um retângulo, igual o exemplo que ele deu, 3 por 4, eu posso inverter ele, ser um 4 por 3, é um retângulo diferente. Então, a gente tinha ali, na verdade, 14 possibilidades, letra D, ok? Então, essa questão de ver essa inversão era o fato aí de ser o exercício que dava mais trabalho para o pessoal visualizar, certinho? Vamos para a próxima?
Questãozinha de número 28 tratava o seguinte. Em uma lista de 5 números naturais, essa aqui é uma questão linda, galera, trabalhando ali a parte de estatística. Olha lá, eu tenho 5 números naturais, onde x é o menor deles. Então, x é o menor, x é o primeiro. Então, x é o meu primeiro número. Então, vamos colocar aqui, eu tenho 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. X é o menor deles. Beleza, coloquei lá. Vamos continuar a leitura. Desta lista, sabe-se que a moda única é 24. Ok. A mediana é 21. Galera, se eu tenho uma quantidade ímpar de elementos, a minha mediana está exatamente no meio, ou seja, onde está o 21? Nessa posição. Que eu fico 2 para a esquerda, 2 para a direita. E se ele falou que a moda é única, e primeiro de tudo, você já falou que aquele ali é a mediana, quer dizer que eu organizei essa galera em ordem crescente. Já coloquei aqui o meu x sendo menor à esquerda. Então esse pessoal está em ordem crescente. Se 24 é a moda e a moda é única, quer dizer que aqui para frente é 24 e 24. Ele se repetiu 2 vezes. Olha que questão massa. E aí ele falou para a gente que a média é 20. Então a média desses elementos é 20. Esse elemento aqui que eu não sei o valor dele, eu vou colocar uma outra variável. Eu vou chamar esse cara de k. Beleza? E aí eu vou fazer a média desse pessoal, ou seja, x mais k mais 21 mais 24 mais 24 dividido por 5, isso tem que dar 20. Porque ele falou pra gente que a média era 20, ok? E aí eu quero o menor valor que x pode assumir. Vamos lá. O menor valor que eu posso dar para o x. Vamos achar esse cara. Então, vou ficar aqui com o quê? X mais k mais essa soma aqui. Ó, 24 mais 24, 48. 48 mais 21, 69. Isso é igual a 5 vezes 20, 100. Então, eu vou ter que x mais k, 100 menos 69. Beleza? X mais k, 31. Ok. Beleza. E aí ele nos traz o seguinte. Até aqui, boa parte da galera chegou. Tá, mas x mais k é igual a 31. Como é que eu acho o valor de x? X, lembra que é o nosso menor valor. Se x tem que ser o menor valor, e essa galera ali está em ordem crescente, k tem que ser o maior possível para aquela ordem. Ou seja, k não pode ser 21, porque eu teria 2 21 e aí eu seria bimodal. Só que a moda ele falou que é única. Então, o maior valor que k pode assumir é 20. O meu k sendo 20, que número que eu somo com 20 para dar 31? 11. Portanto, o nosso x tem que ser 11. Olha que questãozinha massa. X sendo 11, letra C de certo. Beleza? Questãozinha massa, né, galera? Vamos lá para a penúltima questãozinha dessa prova, questão de número 29. Trabalhando ali as ideias de tanto de matriz, mas também trabalhando a ideia de PG, ok? E o que essa PG está trabalhando ali conosco? Ele está falando o seguinte, olha lá. Os elementos de cada linha e de cada coluna dessa matriz 5x5 a seguir formam progressões geométricas. E o que a gente sabe na progressão geométrica, galera? Coloco lá, por exemplo, 2, 4 e 8. Quem que é esse 4, que é o termo central? É a raiz quadrada dos dois extremos. Olha lá, 2 vezes 8, 16. Raiz de 16 é 4. Numa PG, ela sempre tem essa progressão. O termo central é a raiz quadrada dos dois extremos. E é isso que a gente vai utilizar nesse exercício aqui. Por quê? O que ele pediu para a gente? Eu quero o valor do n, aquele carinha ali central. Tá? Então, o que eu posso escrever ali? Eu posso escrever o seguinte. É uma matriz 5x5, né? Então, lá na primeira linha, eu tenho lá, por exemplo, aquele cara, eu vou ter ali o A, B, C e aquele próximo ali. E aqui também eu vou ter elementos ali centrais. Eu vou chamar aqui esse aqui de X e eu vou chamar esse cara de K, sendo o central de cada linha, beleza? Ok.
das linhas e das colunas. Como é que eu encontro esse x seguindo essa ideia da progressão? X é o meu termo central, então ele é a raiz quadrada dos extremos, de 2 vezes 12. Tá? É a forma de encontrar o meu x. Posso escrever ele dessa forma. E quem vai ser o meu k? O meu k, já que ele é o central dessa coluna e está formando um APG, ele é a raiz quadrada dos extremos, do 9 vezes 24. K, eu posso escrever ele desse jeito. Agora, olhando para essa linha, N é o central, X e K são os extremos. Então, eu posso escrever aqui. Quem é o N? Ele é a raiz quadrada de X vezes a raiz quadrada daquele K. E aí, vamos substituir essa galera. Quem que é o meu N? O N, ele é a raiz quadrada do X. 2 vezes 12, 24. Então, é raiz de 24. E o meu K? 24 vezes 9. Eu vou colocar ele sendo 24 vezes 9. Beleza. Como eu tenho lá dentro da minha raiz valores multiplicando, olha o que eu tenho ali. O meu N ele pode ser 24 vezes 24, que é a raiz de 24 ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. Dentro de uma raiz quadrada, eu tenho elementos ao quadrado, eu posso simplificar. Então, quem que é meu N? Ele é a raiz de 24 vezes 3. Poderia multiplicar 24 vezes 3 e achar a raiz daquilo ali, né? Ou eu posso reescrever. Quem que é o 24 fatorado? Você vai lá no cantinho e fatora. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. E por 3, 1. Então ele não é, olha lá, 2 ao cubo vezes 3? Sim. Então o nosso N, ele é 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 3 com esse outro 3, 3 ao quadrado. Novamente, quem está ao quadrado vai sair da nossa raiz. Então, esses dois termos saem da raiz. E aí a gente tem aqui o nosso N. O N ele é visto como, saiu ali, né, 2 vezes 3, 6, e aquele 2 que não estava ao quadrado ficou na raiz. Então, o nosso N ele é 6 raiz de 2. 6 raiz de 2, gabarito, letra B, de beleza, de bucéfalo, e não estamos falando besteira, né? Você acompanha o canal aí, tá ligado aqui o que bucéfalo representa, ok? Última questãozinha, vamos lá, para fechar essa prova? A questão de número 30, vamos pegar ela aqui, que falava o seguinte: João recebeu certa quantia, que a gente não sabe quanto é. Então essa quantia, já vou chamar esse cara de x. X é a quantia que ele recebeu. Beleza. E aí ele falou lá, ó, com a terça parte da quantia, pagou os gastos do cartão de crédito. Ou seja, o cartão de crédito, ele pagou com a terça parte. Então não é o x dividido por 3, a terça parte daquilo ali. E aí ele falou, pagou o aluguel com a quinta parte do restante. Então, com o que restou. Então, como é que vai ficar o aluguel dele aqui? Como é que eu vou representar esse aluguel? O restante, ou seja, eu tinha x, eu tirei x menos 3, x sobre 3 do cartão. Ele recebeu x, eu tirei x sobre 3. Isso é o restante, beleza? Eu quero a quinta parte disso, então quero dividir isso por 5. Então vamos lá. Fazendo o MMC ali, ó, 3 menos 1 vai ficar 2x sobre 3, dividido por 5, divisão de fração. Multiplica pelo inverso, então vezes 1/5. Ou seja, aqui nós vamos ter 2x sobre 15. Beleza? Então, o aluguel, a expressão para o aluguel é aquela ali, 2x sobre 15. O que ele pediu para a gente? Da quantia recebida, a fração que representa a parte que João ainda tem disponível é. Então, eu quero saber quanto que sobrou do dinheiro dele. Como é que eu descubro quanto que sobrou?
eu pego o que ele tinha, né? Vamos colocar ali. Eu pego o que ele tinha, que era x, vou tirar o do cartão, x sobre 3, vou tirar o do aluguel, 2x sobre 15. Posso fazer o MMC de todo mundo, ou, para deixar todo mundo igual, eu vou aqui, ó, multiplicar e dividir por 15. E aqui, para virar 15, eu vou multiplicar e dividir por 3. Beleza? Que aí todo mundo fica sobre 15. Então, esse cara embaixo fica 15, repetindo. Ó, 15 menos 5 fica 10. 10 menos 2, 8x sobre 15. Então, 8x sobre 15, né? Lembrando que x é a quantia. Então, o que está representando o que sobrou dele? 8 sobre 15. 8 sobre 15, para fechar com chave de ouro, olha lá, letra D, de provinha detonada, ok? Então aqui, galera, a gente encerra a nossa correção da provinha do pessoal da CEBERG, a Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu quero que vocês coloquem nos comentários o que acharam dessa prova e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!